Bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje a gente vai conversar sobre essa era digital que a gente vive. Principalmente pós-pandemia, a gente viu que mais ainda se intensificou essas relações. E quem não está nessa virtualidade, se é que assim a gente pode dizer, profissionalmente está fora. Não é isso, Rochelle? Minha entrevistada de hoje é a Rochelle de Matos, ela é especialista no tema, empresária, trabalha na área. O que mais, Rochelle? Sou cientista social de formação também. Cientista social, então entende pra caramba sobre esse tema social das pessoas, as relações e nesse contexto digital. Bem-vinda, Rochelle. Muito obrigada. Rochelle, eu acredito que agora mais ainda se intensificou pós-pandemia, né? Durante a pandemia, eu acho que já aquelas pessoas que não queriam foram obrigadas a se inserirem. Mas eu vejo que ainda existem, sim, aquelas pessoas que ainda têm resistência. Eu vejo que ainda tem gente que está fazendo ainda o movimento. É um mercado que eu acho que ainda está no começo, apesar de ter muita gente achar que já está saturado. Eu já vi muitos especialistas, eu sempre estou fazendo curso de marketing, então eu vejo assim, muitos especialistas falando que a gente imagina que está saturado, não, nem começou. Isso eu ouvi em relação ao Google, um especialista falando, em relação ao Google, em termos de mercado brasileiro, ainda nem começou, tem muita coisa ainda para se desenvolver. O que você pode me falar, Rochelle, em relação a isso? Então, são tantas coisas, né? São assim, infinitos, se a gente for falar sobre tudo, mas em tratando de mídias sociais em geral, e nisso a gente coloca Facebook, Instagram, Google, YouTube, tudo no mesmo pacote. Teve uma explosão, obviamente, nesse pós-pandemia, porque muitas pessoas obrigatoriamente se obrigaram a ir. Desespero, né? Exatamente, assim, meu Deus, fechou tudo e agora como é que eu vou vender? Então, a gente passou por processos com clientes que não tinham atendimento digital e que migraram para o atendimento digital e hoje 30% a 40% da venda já é feita através das plataformas digitais. Então, assim, as pessoas e as empresas se obrigaram a ir para a internet. Quando você fala do dado do Google que você passou, que realmente está começando, sim, isso é uma realidade. Hoje ainda pego empresas, muitas de médio porte, que não têm uma ficha no Google Meu Negócio, por exemplo, que é algo gratuito, né, que o Google fornece de forma gratuita para as empresas e as pessoas ainda não utilizam. Então, realmente é verdade, as pessoas estão começando, muitos empresários não conhecem ainda o meio digital, tem um pouco de medo, tem um pouco de vergonha, tem muitas coisas envolvidas. Mas eu não quero aparecer, eu sou bom executando, mas eu não sou bom falando. Mas os relacionamentos são novos e isso já vejo com um olhar também enquanto cientista social, né? Enquanto análise da sociedade como um todo, a comunicação ela muda através dos tempos, né? Então, antigamente eu pegava o cavalo e ia na casa da minha vizinha. Depois começaram a vir as cartas, o correio, fax, as telefonistas, até saiu uma série na Netflix que tem as telefonistas que você ligava para a telefonista, para ela ligar para outra pessoa. Então a comunicação ela foi se modificando ao longo dos séculos. E hoje a gente tem uma comunicação que ela se dá em boa parte do dia no ambiente digital, o WhatsApp. Sim, totalmente. Hoje eu moro aqui na região da Grande Floripa já há praticamente 20 anos e eu lembro que eu ligava para minha mãe por telefone uma vez na semana porque era muito caro. Hoje eu mando mensagem a cada tantas horas. Praticamente. Exatamente, faço videoconferência, né, videochamada ali com ela no WhatsApp e a minha mãe tem mais de 60 anos. Ela tem quase 70. É incrível, né? Eu acho assim, essa parte da tecnologia, eu estou fazendo aula de canto com a minha filha que mora no México e o professor em Belém, que é o pai dela. Então, assim, aula de canto virtual. Olha que maravilha, né? A possibilidade que os meus próprios atendimentos hoje, em grande parte, tirando os empresariais, mas a maioria são virtuais. Eu vejo assim, o quanto que a pessoa ganha, às vezes até pessoas que moram aqui, também na região da Grande Florianópolis, que preferem fazer no virtual, porque não tem deslocamento, não tem estacionamento. A gente sabe que dependendo da região, o local que eu atendi era lá no centro, então assim, complicado, né? Fluxo de trânsito para estacionar. Então o virtual ele tem realmente a gente tem um ganho de tempo em relação a isso.
Isso sem sombra de dúvidas. Assim, é uma diferença principalmente na questão da qualidade do tempo. Apesar de que nós temos muitas pessoas que ainda preferem fazer esse atendimento presencial, principalmente quando é um primeiro contato com o cliente, né, para você gerar essa conexão, porque às vezes no online a gente não tem ainda uma internet com uma capacidade que não cai a todo momento, então muitas vezes isso acaba acontecendo e aí você fica esperando ali, mas então tirado... E você tem, mas o teu cliente não tem, né? Exato. Então assim, às vezes ele não consegue trabalhar com essa tecnologia, então em função disso acaba sendo um bloqueio para ele. Sim, sem sombra de dúvida, né? Às vezes isso acaba atrapalhando. Mas quando a gente vai pensar em desenvolvimento das pessoas dentro das mídias sociais, é algo que é fundamental. A gente tem discutido muito isso. A gente tem, claro, hoje a TV, a rádio, enfim, outros canais, mas a mídia social, ela é gratuita. Né? Hoje a gente consegue viralizar, tem muitas plataformas de vídeo hoje. E você é remunerado, inclusive. No YouTube, você é remunerado. Exatamente. Então, às vezes você lança um videozinho, e cai no gosto das pessoas, cai no algoritmo e você simplesmente dispara. Aparece para várias pessoas, principalmente que estão buscando, você faz um vídeo com um tema relevante e aí dispara, várias pessoas visualizam e você recebe uma remuneração, né? É o caso de muitas pessoas. É a minha realidade, eu recebo pelo YouTube. Eu imagino que sim, porque são assuntos de grande relevância e que geram todo esse capital, receita, né? É interessantíssimo. Eu acho fantástico, assim, realmente é um caminho sem volta. Eu acho que por isso que eu também te convidei para trazer esse tema para o programa, porque assim, para as pessoas se conscientizarem que tem muita oportunidade, hoje em dia, graças às redes sociais, a gente tem muita informação de qualidade, gratuitamente, até para estimular, para poder trabalhar isso. Sim. Para poder desenvolver. E assim, ó, é um passo a passo. Eu sempre falo para os clientes que não adianta pensar que você vai abrir uma conta do Instagram e vai bombar 10, 20 mil seguidores de um dia para o outro. Eu abri minha conta do Instagram em 2013, a minha pessoal, né? Quem quiser seguir é @Rochelle de Matos. Então, é uma conta já de muito tempo, tem praticamente 10 anos, hoje eu tenho 11 mil e poucos seguidores, então foi um trabalho que demorou muito tempo para acontecer. Nós participamos dessa leva do Instagram de monetização, que o Instagram escolheu alguns influenciadores digitais para fazer lives monetizadas, né? Então, aí tinha premiação, bonificação de 100, 150 dólares por lives. Então, as plataformas estão monetizando também quem já tem um perfil de produção de conteúdo. Então, assim, hoje você tem várias formas de ganhar dinheiro, não só com o teu negócio, mas também prestando informação de qualidade. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa está procurando por aquela informação específica. Você, enquanto profissional da área, fez um vídeo no YouTube, por exemplo, ou fez um vídeo no Instagram, postou, aquilo teve relevância para aquelas pessoas que estão buscando, e aí a pessoa entra em contato, acaba fechando um negócio. Claro, porque o objetivo, na verdade, é esse, não é ser youtuber, então, tipo, necessariamente, não, é você divulgar, ou você conseguir ajudar, porque eu acho assim, é muito importante a gente entender, né, independente do tema que a pessoa trabalhe, uma forma que você tem de contribuir em ajudar, assim, diversas, centenas, hoje em dia milhares de pessoas, é através de você compartilhar esse conteúdo. Porque nesse conteúdo você, está fazendo gratuitamente, sim, porque você está ajudando pessoas que às vezes você nem imagina, longe em outros países, mas também você está ajudando aquele teu cliente que está te procurando, por isso que eu gosto muito do YouTube. Porque o YouTube, ele tem esse perfil da pessoa estar buscando aquele conteúdo específico. Ela não está só passeando ali, ela colocou e foi, então ele é muito certeiro nesse aspecto. E eu gosto muito por causa disso. Mas ainda tem a possibilidade também, não é o objetivo principal, mas você acaba... Então, assim, eu acho fantástico. E é uma mescla, né? Eu digo que você consegue trabalhar de uma diversidade de formas, né? No Instagram, no Facebook, você consegue produzir material. Ele vai para quem está te seguindo, alcança muito pouco, mas hoje o algoritmo mudou, então ele está indo muito por interesse. Eu vi um crescimento, por exemplo, na minha conta, de pessoas muito diferentes,
que estão consumindo o meu conteúdo depois da mudança do algoritmo. Então, assim, ele está indo muito mais por interesse, está melhorando, melhorou bastante. No início impactou, várias pessoas reclamaram, mas assim, agora a gente está sentindo essa diferença já. Também tenho percebido. De um consumo, várias pessoas entrando, seguindo. E orgânico. Orgânico, exatamente. Isso me chamou mais atenção. Porque se você produz um conteúdo relevante que as pessoas estão buscando, a probabilidade delas encontrarem você é muito mais fácil. O que eu gosto assim de lembrar, né? As pessoas são muito imediatistas hoje, Sim. né? E elas acham que elas vão produzir um vídeo e vai vir 100 clientes e não é assim que a coisa funciona. E a mesma coisa em relação aos likes, né? Exato. A quantidade de likes não é às vezes o teu cliente ali, isso é muito interessante. Às vezes o teu cliente é aquele que nem te deu like, mas que está ali porque ele não tem esse perfil, né? De ficar ali na rede social, mas ele vai ali, ele está com aquela busca, ele está com aquela necessidade, com aquela dor que precisa ser trabalhada, desenvolvida, e ele te acha e ele vai te contactar. E necessariamente ele não colocou, talvez, um like. Exato. Eu vou te contar um exemplo que aconteceu comigo, inclusive da outra vez que eu vim entrevistar, né, aqui junto contigo, que você me entrevistou. E dessa entrevista saiu um contrato. Porque a pessoa me encontrou, eu compartilhei o link e ela não curtiu, ela não me respondeu, ela foi no YouTube, depois ela foi na minha página de mídia social, porque lá tem um linkzinho que vai direto para o meu WhatsApp, e aí ela entrou em contato pelo WhatsApp comigo. Então, assim, ela fez todo um processo que muitas vezes o cliente não sabe, não consegue mensurar de onde está vindo essa pessoa, né? Então, assim, a dinâmica, ela funciona de uma forma muito mais ampla do que a gente consegue muitas vezes captar. Às vezes eu faço uma campanha paga, por exemplo, e eu tenho X cliques, mas essas pessoas não necessariamente vão entrar em contato comigo naquele momento. Vão se tornar clientes necessariamente. Exatamente. Às vezes ela salva o telefone, deixa aquele telefone salvo para um segundo momento. Eu tenho vários, principalmente prestador de serviço, né? Eu gosto muito da área de estética, tenho profissionais ali que estão na minha agenda ali, já só esperando, só em stand-by, que a gente espera assim para fazer as coisas, não dá para fazer tudo junto, mas então eles estão ali, mas que eu vi na mídia social, que eu acompanho diariamente, e assim, pior coisa... É a fase de namoro, né, Rochelle? Exatamente, literalmente eu namoro, eu flerto com as coisas que eu quero comprar, né, então... Eu também sou assim, as pastinhas. Exatamente, os salvos, eu vou salvando as coisas. Quando você tem uma loja virtual, é muito mais fácil de você saber de onde veio essa pessoa, como é que ela percorreu esse funil de vendas, né? É diferente de outras formas, né? De quando você não tem uma loja virtual, quando você só tem a loja física e faz uma campanha na internet. Mas assim, em resumo, né? Eu gosto sempre de trazer isso. As pessoas precisam entender que a forma de comunicar mudou. Elas precisam se abrir mais para o mundo, deixar um pouco o ego de lado, né, e de querer fazer a coisa perfeita. Exatamente, eu sempre falo isso. Né, assim, não tem como você ficar bom em algo que você não pratica. Não tem. Assim, tem que ter humildade. Todo o início, ele é difícil. E nós não somos perfeitos. Claro que não. Eu não sou nenhuma atriz de novela, não sou padrão de beleza nenhum, mas eu tenho o meu trabalho, faço ele de forma honesta. E por que eu não vou poder compartilhar? Sim, exatamente. Que é o principal, né? Exatamente. Por que eu não vou poder compartilhar essa parte profissional da minha vida para que as pessoas saibam do que eu faço? Eu acho que, poxa, eu passo 10, 12, às vezes 14 horas da minha vida no meu escritório, então por que eu não vou compartilhar com elas, né? Eu acho que é muito interessante, as pessoas começam a vivenciar isso contigo e você começa a ficar na lembrança das pessoas. Sim. Opa, quando eu vou falar de marketing, vou lembrar da Rochelle, vou fazer uma campanha na televisão, vou lembrar da Rochelle. E sabe também outra coisa, Rochelle, eu trabalho muito com desenvolvimento pessoal, com autoconfiança, e o que eu percebo? Que há uma valorização por parte das pessoas, daquele profissional que se expõe, sabe? Que dá a cara a tapa. Porque muitas vezes, a gente sabe que não é fácil. O quanto que às vezes a pessoa ela tem que vencer. Lógico, tem pessoas que são mais extrovertidas, mas, por exemplo, quem é introvertido, como que é difícil? Às vezes, quantas crenças que ele tem que superar, traumas para estar ali. Então, quando ele vê um profissional fazendo isso, tendo essa atitude, ele se inspira.
Por isso que vale a pena. Eu, dentro do trabalho que eu desenvolvo, eu gosto muito de trabalhar com essa visão, que o fato da pessoa estar divulgando o seu trabalho na rede social, isso daí é um plus, é uma consequência, mas o maior trabalho que ela está fazendo é nela, de estar vencendo essas barreiras, esses conflitos, de estar se expondo, quebrando o orgulho mesmo, a necessidade de ser aceito, aprovado, sabe aquela necessidade de validação? O fato de você fazer, mas o que vão achar? Eu vou fazer porque eu vou me trabalhar. E como consequência eu vou divulgar meu negócio. E vai ter alguém que está precisando também. Então, isso, quando tu consegue mudar a tua mentalidade e fazer isso de um modo estruturado, pensado, ninguém te segura. Não, e assim, às vezes a gente precisa assumir que precisa de uma ajuda. Sim. Né? Porque nem todo mundo nasceu claro. sabendo, ou vai ter muita facilidade para conseguir fazer vídeos. Né? Então, sim. assim, é assumir que às vezes eu preciso da ajuda de um profissional, entendeu? Que eu preciso aprender a me desenvolver de uma forma um pouco melhor, a falar melhor, porque isso, gente, a gente tem vários casos ali na internet que você vê que no início a pessoa não tinha trejeito nenhum. Sim. Né? E hoje a pessoa tem um outro comportamento, se desenvolveu e não tem como desenvolver sem fazer. Exatamente. Você pode estudar 20 anos como fazer um vídeo. Ter o conhecimento, mas sem aplicar... Sem aplicar, não vale de nada. Não, o conhecimento não vale. Sem a experiência, sem o desenvolver aquele trabalho. Não tem como a gente saber como é que a gente vai se sair. Você só vai saber experimentando. E assim, deixar um pouco esse julgamento de lado. Porque às vezes a gente se pré-julga, né? Ai, meu Deus, o que o outro vai pensar? Ai, meu Deus, será que isso vai ser bem recebido? Vai achar que eu estou me achando. Eu sempre falo... tem muito disso, né? As pessoas às vezes não estão nem aí. É isso que eu também sempre falo, gente, cada um se preocupa com si mesmo. Isso daí é do ser humano. O ser humano, ele é assim. E às vezes a pessoa, ela deixa de fazer alguma coisa porque acha que o outro vai julgar ela. E não, às vezes o outro não está nem aí. E se julgar, eu vou te falar assim, eu sou muito expressiva, né? Eu também. Então, às vezes eu gravo uns vídeos, às vezes fazendo algumas coisas, e as pessoas acham, Rochelle, você é muito engraçada, você é muito expressiva. Isso é uma característica minha. Cara, é uma coisa que eu não gostava no passado. E hoje não. Hoje eu me divirto como um traço da minha personalidade, que a pessoa sabe exatamente quando eu estou bem. É a tua assinatura. É a minha assinatura, exatamente. É a minha autenticidade. Né? Eu aprendi que ser autêntico, né? Quando a gente tem elementos que a gente consegue trabalhar e que a gente consegue lidar com eles, né? Por isso a gente precisa de ajuda profissional. Né? Eu sempre acredito nisso. Então, se você tem elementos que te deixam desenvolver como pessoa e que são positivos para isso, por que não? Sim. Né? Eu acho que assim, às vezes aquele teu jeito diferente de falar, diferente de agir, engraçado, pode ser exatamente o que vai fazer o teu negócio bombar. Não teve aquela menina da Vem Buscar Essa Calcinha, que fez um sorteio na internet, foi muito engraçado. Então você pode vir aqui tirar essa calcinha. Tá, eu acho que eu vi, que ela ria, né? Então, ela estourou na internet, foi em programas de televisão, sim. Então, assim, o jeito dela é engraçado. Espontâneo, né? Espontâneo. Então, assim, a gente não pensa muito, é expor com o coração, né? Sim. O que você faz. Assim, há várias dicas que a gente pode dar. Fazer story do teu dia a dia. Hoje, por exemplo, no meu Instagram, eu falei que eu estava aqui, eu fiz um story da vista aqui de cima. Bem bonita. E as pessoas gostam de acompanhar, elas gostam de se sentir parte da tua vida. O stories, ele é muito essa coisa do teu dia a dia, as pessoas gostam de conhecer e aí elas entendem, poxa, essa pessoa é referência, ela tem conhecimento, ela atende pessoas. E o feed, a gente vai trabalhando da mídia social de uma forma... É uma vitrine, né, o feed. Tipo isso. Assim, o teu trabalho que está ali e a pessoa, ela vai, dependendo do interesse da busca dela, dar uma passeada ali. Por isso que é interessante também não ter ele perfeito, mas ter uma coerência, né, daquilo que você quer comunicar, daquilo que é importante para você comunicar. Isso a gente pensando em termos profissionais, né? Por exemplo, se você está usando a sua rede social como um meio também de divulgação do seu trabalho, é importante que haja coerência. Sim, não adianta a gente postar uma coisa e depois se desacreditar lá na frente, né? Então, tem que ter coerência,
tem que criar um estilo. Eu gosto de uma cor. Eu, por exemplo, eu gosto de azul turquesa. Então, o meu é o Bordeaux, já viu, né? O Bordeaux. Já vi. Então, assim, são características que até no bolo do meu aniversário tinha azul. Então, é uma cor que eu amo de paixão e que é a característica toda vez que eu faço uma postagem fixa, né? Ela vai levar aquela cor quando não é minha imagem, mas normalmente aí eu posto reels também, gosto muito de fazer reels com pequenas dicas. E assim, além das mídias sociais, a gente tem que aprender a usar o Google. O Google Meu Negócio é uma ferramenta fantástica. Fala para quem está te ouvindo aí, dicas para pequenas empresas, tem muita gente que tem negócio próprio. Como é que começa a pessoa que ela quer começar a mexer com isso? Não, assim, o Google Meu Negócio ele é muito intuitivo. Se você tiver conhecimentos básicos de informática, você vai fazer uma leitura, coloca no próprio Google, o Google Meu Negócio, ele vai te levar para aquele caminho. A gente auxilia, eu tenho um trabalho e é muito barato, assim, é um custo irrisório para criar, porque tem gente que realmente não consegue. Tem bloqueio às vezes, Tem né? o bloqueio. Não sou da era da tecnologia, então não sei fazer, às vezes é mais simples do que Isso, a gente vai lá, faz a criação, depois deixa rodando, porque você trabalha ali todos os textos, as palavras-chave. Mas se a pessoa tiver conhecimento de informática, ela consegue fazer. Tá? Se ela estiver disposta, porque às vezes a pessoa tem uma vida bastante corrida, então tem um pouco mais de dificuldade. Mas, porque assim, diferente da mídia social, eu digo que a mídia social é a propaganda da televisão, você vai se meter no meio da programação. A pessoa está se divertindo, você vai aparecer no meio. Dar uma raiva, né? Dependendo no meio do filme. Um bloqueio, né? Já coloca ali. Exatamente. Isso eu estou falando tanto do orgânico mesmo, que siga, entendeu? Quanto do pago, do patrocinado. Quando eu estou trabalhando o Google e o YouTube, é o contrário. A pessoa saiu do descanso dela e ela está indo pesquisar por alguma coisa. Então, se eu tiver minha ficha de negócio com as palavras-chave daquele negócio X, por exemplo, doces para festas, entendeu? Eu vou trabalhar bem as características do meu negócio, a probabilidade da pessoa me achar é muito mais fácil. Com uma ferramenta simples, gratuita, que o Google oferece e que você pode colocar o endereço do site, o telefone, link do WhatsApp, uma infinidade de coisas. Que até a manutenção desse serviço é muito barata, do próprio Google, né? Eu achei interessante porque eu me lembro que para aumentar, que o Gmail está ali junto com o Google, né? Para aumentar o espaço no Gmail, fiz uma assinatura lá. É muito pequeno o valor. E eles fazem um acompanhamento, o seu estabelecimento vai estar aberto no feriado. Ele tem toda uma gestão e o valor é muito pouco. Às vezes as pessoas não se dão conta disso. Eu acho que tem gente que deixa de estar em função de achar que é muito caro, que é muito complicado. Existe ainda essa crença, né? Claro que quando eu trabalho por exemplo, a minha empresa, né, eu tenho uma agência de marketing. Quando a gente vai fazer esse trabalho para as empresas, ele tem um custo um pouquinho mais elevado. Sim, sem dúvida. Né? Já tem uma engenharia social, né? Isso, não. São equipes com, às vezes, 5, 6, 10 pessoas por cada projeto, né? É diferente de quando eu vou prestar uma consultoria, por exemplo. Eu tenho clientes que o faturamento ele é 20, 30, 40 mil reais, né? E que a gente presta consultoria em loco, faz todo esse arranjo, ensina muitas vezes a fazer, como é que faz aquelas artes, ensina a fazer o Google Meu Negócio, como fazer uma pequena campanha, e aí a pessoa aprende a fazer e vai levando sozinha até crescer. Porque vai chegar um momento que ela vai crescer, ela não vai dar conta de fazer. Aí ela vai lembrar de quem ensinou lá no início. Sim, é mais ou menos isso, porque assim, a gente faz, enquanto profissionais da área, a gente faz uma educação, né, desses profissionais. Querendo ou não, a gente está educando muitas pessoas que têm seus negócios e que têm esse medo de estar na mídia social. Ai, meu Deus, mas será que isso realmente funciona? Eu vou ficar escravo. Eu vejo assim, tem muita gente, por isso que é interessante e também não é regra. Eu vejo que tem muita gente que, não vou entrar nisso, porque se eu entrar vai acabar a minha vida, porque eu vou ter que fazer não sei quantos stories, porque eu vi que tem que fazer 40 stories por dia, tem que fazer publicação 3 vezes ao dia e eu vou perder. Enquanto que não, vai depender do seu perfil de empreendedor, do seu negócio, isso não é regra. Exato. E você consegue administrar isso de acordo com a sua capacidade de gerir isso, de tempo também, ou não. E vai experimentando, né? É uma coisa que se você não experimentar, você não tem como saber e nem mensurar até onde você pode ir ou até onde você deve equilibrar. Não, isso sem sombra de dúvida. Porque assim, se eu pensar
que a minha vida vai sofrer um impacto muito grande, eu divulgando o meu negócio, opa, tem alguma coisa errada? Porque se eu estou precisando, estamos passando ainda por uma pandemia. A gente sabe que as empresas ainda têm dificuldades de adquirir clientes, o faturamento equilibrar de muitas... o caixa, né? Exatamente. Então, se eu tenho uma forma prática, barata aumentar o lucro e acessível de aumentar o lucro, por que não? Entendeu? Que vai depender do meu tempo, ok, mas eu acho que a gente tem que tirar esse tempo para que a gente possa investir. Eu sempre digo que existe um ditado bem antigo que diz assim, que o gado cresce debaixo do olhar do dono, né? E eu acho que quando na realidade esse ditado, o que ele quer dizer? Que o retorno é sempre proporcional ao investimento da pessoa. Ela estar presente ali, ela estar acompanhando a equipe. Mensurando os resultados. Né? Tem pessoa, fiz um investimento, pronto, larguei de mão e tomara que dê certo. Não, é você controlar e ver qual foi o retorno que teve, entendendo que não é de curto prazo. Isso daí é uma coisa muito importante entender. Rede social é longo prazo, como a Rochelle falou, pode viralizar, mas você não tem que contar com viralizar. Não. Você tem que contar que você está construindo ali um negócio. Você já tem o seu negócio, na verdade você está construindo uma comunicação virtual a partir do seu negócio. E potencializando, né, ela. Exato. Porque você consegue potencializar ao cubo, literalmente, né, você potencializa de uma forma assim absurda o que você já faz diariamente, né? Você só transforma isso para o meio digital. Então é muito, muito, muito importante que as pessoas tenham essa consciência que não vai acabar com a vida delas, que não é necessário viralizar. Ela não vai ficar escrava. Não, e assim, não é necessário. 90% das pessoas que estão na mídia social não vão viralizar. Não. Entendeu? E tá tudo certo, porque também o viralizar também não é sinônimo de clientes, né? De clientes, exatamente. A não ser que a pessoa seja ali queira ser um digital influencer, enfim, queira seguir uma outra carreira, aí sim, a audiência ela é muito importante. Não que não seja para as empresas, tá? Mas o foco de uma empresa, por exemplo, não é viralizar. Não, é uma audiência qualificada. É uma audiência qualificada, porque muitas vezes eu tenho empresas que têm 10 curtidas, mas que tem muito mais venda do que empresas que têm 100, 200, 300 curtidas, né? Que tem um volume muito maior de seguidores, mas que demora muito mais para fazer venda. Então, depende muito do que você quer construir dentro da rede social, de que forma que você quer comunicar, né? Eu não sou contra coisas engraçadas, memes, né? Pelo contrário... Até sai muito bem em relação a isso. Eu acho muito engraçado, só que as pessoas não podem só focar nisso. Sim, coisas para viralizar. Atrai muita gente, né? E que não necessariamente é o público qualificado. Exatamente, exatamente. Isso eu já percebi. Te consideras mais extrovertida, Rochelle? Sim, né? Não tem como dizer que tu não é. Hoje sim. Eu passei por um processo, eu fui coralista durante muitos anos, né? Lá no Rio Grande do Sul, ainda quando eu era adolescente. Quando era prenda. Quando eu era prenda. Então, assim, foi um processo doloroso, não foi um processo fácil. Eu era uma pessoa muito tímida. Na época da escola, gordinha, baixinha, faziam piada comigo. Então, assim, eu tinha todo aquele complexo, né, de, ai, meu Deus do céu, né, não gostava. E aí, quando eu comecei a cantar, eu tinha que me expor. Eu tenho que ouvir depois. Eu fiz canto coral. Umas óperas da vida. Então foi um processo legal, por isso que eu amo canto, sabia? Eu acho uma terapia assim, a cultura, maravilhosa. Né? A cultura é algo sensacional. Eu sempre digo, cantando eu conheci boa parte da América Latina, que a gente fez turnês em outros países, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai. Nós fomos até, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, os estados do sul do Brasil, assim, nós fazíamos turnê todos os anos. Então, foi uma experiência fantástica, né, que me ajudou muito. E às vezes, né, por isso que eu falo, eu não sou uma pessoa que eu sou naturalmente extrovertida. Foi eu aprendi a me desenvolver enquanto pessoa extrovertida. Inicialmente, eu não sou uma pessoa tão extrovertida, eu sou mais fechada, eu vou me abrindo aos poucos. Mas para o trabalho, obrigatoriamente, você já chega, eu digo que você já chega numa postura diferente quando você vai atender alguma pessoa, né? Tá vendo?
A pessoa pode desenvolver isso. Está aqui uma prova disso. Rochelle, está acabando a nossa entrevista. Dá uma dica para quem está ainda com aquele medinho de começar ou que acha que já passou da hora e que não vale a pena. Deixa um recado final para o pessoal. Gente, não tem tempo ruim, acredite. O grande segredo é começar hoje. Não é uma máxima que todo mundo fala, ai meu Deus, mais uma pessoa falando isso. Acredite, amanhã você vai ter pensado, puxa, eu deveria ter começado ontem. Comece do zero, comece testando. No início você não vai falar bem, vai sair engraçado, as pessoas podem comentar, mas façam. Que com o tempo você vai começar a ganhar credibilidade, as pessoas começam a passar a respeitar muito mais o seu conteúdo. E isso é uma transformação que depois aquece o coração da gente. É verdade. Poxa, que legal a tua trajetória, que bacana. Como é que você se construiu ao longo desses anos como pessoa, como ser humano e como pessoa que está ajudando também os outros. E assim, comecem. Não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Quero ver vídeo de todo mundo ali na internet. Show. Rochelle, muito obrigada por ter contribuído com o nosso programa. E hoje nós ficamos por aqui e nos vemos na próxima semana no programa Olhar de Estilo. Um beijo, ótima semana.